Fala galera do canal Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cinemática Superior. A gente vai continuar falando sobre o momento de inércia. Então na última aula a gente viu essas três definições conceituais sobre o momento de inércia, que ele mede a distribuição de massa de um corpo em relação a um eixo. E quanto mais distante a massa está de um eixo, mais difícil é girar o corpo em relação a esse eixo. E quanto maior o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo, mais difícil é alterar o estado de rotação deste corpo em relação a este eixo. As três frases dizem mais ou menos a mesma coisa, e é aquilo que a gente viu na última aula: quanto mais distante a massa está do eixo que a gente está tentando girar, vai ser mais difícil de colocar o corpo em movimento ou de alterar o seu estado de rotação. Maravilha! Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de partículas e sobre corpo rígido, as definições de momento de inércia para esses dois casos. Então, considere essas três partículas compondo um sistema. Essas linhas aqui indicam que esse sistema está unido por barras, por exemplo. Vamos admitir que a massa dessas barras sejam desprezíveis. E aí eu quero calcular o momento de inércia deste sistema em relação a esse eixo. A definição continua a mesma de momento de inércia, a massa vezes a distância ao quadrado. A diferença é que eu vou somar. Vou somar cada massinha com a sua respectiva contribuição de momento de inércia para o sistema e vou obter o resultado. Então vamos calcular o momento de inércia desse sistema admitindo os seguintes valores. A massa 1 dista 2 metros do eixo, a massa 2 dista 3 metros do eixo e a massa 3 também 3 metros. A massa 1 tem 10 kg, a massa 2 tem 30 e a massa 3 menorzinha tem 5. Para calcular o momento de inércia, basta aplicar a definição. Então, a massa vezes a distância ao quadrado, que é o caso 1, a massa é 10, a distância é 2. O caso 2, a massa é 30, a distância é 3, então 30 vezes 3 ao quadrado. E para a última massa, a massa é 5, a distância é 3, 5 vezes 3 ao quadrado. Maravilha? Fazendo essa continha, a gente chega em 355 kg/m². Mas o que eu quero que você guarde de verdade aqui é que se tem um sistema de massas, você vai somando o momento de inércia de cada massa, e o momento de inércia do sistema é a soma dos momentos de inércia de cada massa. Ok? E se eu tiver um corpo extenso, um corpo rígido? Esse desenho aqui é uma representação 3D de um corpo rígido. Como é que eu faço? Eu vou imaginar que o corpo é composto, e de fato ele é, por partículas, né? Partículas pequenininhas, e eu vou calcular o momento de inércia de cada partícula pequenininha e vou somar até obter a massa do sistema, que nesse caso é o corpo rígido. Então, de forma análoga ao que a gente fez no caso anterior, a gente vai fazer uma soma e vai obter o momento de inércia do corpo como a soma de cada partículazinha que compõe este corpo. Como assim? Vamos imaginar que é o eixo em torno do qual eu quero calcular o momento de inércia deste corpo, e vamos imaginar esse retângulo aqui. Tá exagerado o tamanho, imagine que ele é infinitesimal, ele é muito pequenininho, tá certo? E aí eu vou calcular o momento de inércia desse retângulozinho aqui, depois eu vou pegar um outro aqui, eu vou dividir o corpo em infinitos retângulos pequenininhos e vou calcular o momento de inércia de cada retângulo. E vou somar todos eles e vou obter, de forma análoga ao que a gente fez para o sistema de partículas, o momento de inércia do corpo rígido como um todo. Então eu vou chamar de massa dm, a massa infinitesimal pequenininha, tá certo? E essa massa dm vai ter uma distância em relação ao eixo em torno do qual eu quero calcular o momento de inércia, valendo r. Então vou pegar vários retângulos aqui pequenininhos e cada retângulo vai ter uma distância r. E eu vou calcular dm vezes r ao quadrado para todos, para cada r, né? E para cada dm, e vou somar todos eles até encontrar a massa do corpo. Quer dizer, calcular o momento de inércia do corpo em torno desse eixo. Muito bem, e se eu estou falando de uma soma de coisas que são muito pequenininhas e essa soma é infinita, eu estou falando de integral. Então o momento de inércia do corpo todo vai ser dado por essa integral aí, que não é nenhum absurdo, nenhuma novidade para ninguém. Vou pegar cada massinha, que é a massa dm, multiplicar pela sua distância ao quadrado e vou integrar, ou seja, vou somar todas as partículas que compõem esse corpo no contorno inteiro. Olha que maravilha! Então essa é a definição para corpo rígido, para corpo extenso de momento de inércia em relação a um eixo. Maravilha? Então essa definição é r quadrado dm. A gente não vai trabalhar ainda nessa aula, mas a gente vai fazer alguns exercícios na próxima, usando a definição integral para calcular o momento de inércia.
a gente sempre vai usar um seguinte truque. O truque é que a gente precisa substituir essa massa dm quando for fazer a integral. A gente precisa lembrar de 3 casos. Isso daqui se chama densidade linear, isso aqui se chama densidade superficial, isso aqui se chama densidade volumétrica. Geralmente a gente está mais acostumado com essa daqui, né? Quilograma por metro cúbico, essas coisas. Maravilha. E o que eu vou fazer com isso? A densidade linear eu vou usar para fios, coisas finas, tá certo? Então eu vou pegar o comprimento e vou pegar a massa desse fio, vou pegar a massa e dividir pelo comprimento. O sigma, que é a densidade superficial, eu vou usar para caso de chapas, de placas, de coisas que são planas e são finas também. E aí eu vou pegar, por exemplo, uma chapa de, sei lá, 2 metros quadrados de área e uma massa 10, por exemplo. Vou pegar 10 e dividir por 2, eu vou ficar com 5 kg por metro quadrado. Então isso é a densidade superficial ou densidade de área. E o terceiro caso, que é a densidade volumétrica, eu vou pegar a massa do corpo e vou dividir pelo seu volume. Então, cada caso, eu vou usar uma densidade dependendo do problema. A gente vai ver isso no decorrer do curso. Maravilha! O que a gente vai admitir para todos os exercícios deste curso? Que os corpos têm distribuição de massa homogênea. Portanto, todas as densidades serão constantes. Lambda vai ser constante, sigma vai ser constante e ρ vai ser constante. Todos. Esse aqui é o lambda, né? Esse aqui é o sigma, esse aqui é o ρ. Todos serão constantes. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que se eu pegar a massa do corpo todo e dividir pelo comprimento total, eu vou obter lambda. No entanto, se eu pegar um pedacinho do corpo e dividir pelo comprimento, um pedacinho do comprimento que eu peguei, também vai ser lambda, porque o corpo tem um tanto de massa igual em todos os seus pontos, em todos os seus trechos. Então, eu vou conseguir relacionar dm sobre dl com m sobre l, porque será constante. Analogamente aqui, eu posso pegar a massa do corpo todo, dividido pela sua área total, da chapa, por exemplo, ou posso pegar um pedacinho da chapa, dividir pela área desse pedacinho que eu peguei, vai dar sigma, porque a distribuição de massa é homogênea. Mesma coisa para o ρ, de forma que eu consiga relacionar o dm para cada caso, para uma barra, para uma chapa e para um volume. A gente vai ver isso ao longo do nosso curso. Um grande abraço a todos, por hoje é só. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.